Diz assim o Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Aleluia. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus fiel e Deus verdadeiro, Deus, Senhor, em quem nós temos colocado a nossa fé e a nossa esperança, Senhor. Eis a tua palavra lançada à tua igreja, Senhor, nesta manhã, Senhor. Vem sobre nós com teu Espírito maravilhoso, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, manifesta-te agora em cada coração, em cada mente, Senhor. Manifesta-te na minha vida, Senhor, agora, Senhor. Leva contigo agora, Senhor, as minhas emoções, Senhor. Leva contigo os meus pensamentos, Senhor da glória, Pai. Que os meus ouvidos sejam abertos, Senhor. Que as minhas emoções sejam, Senhor, completamente modificadas pelo poder da tua palavra, para que eu possa falar, Senhor, aquilo que vem do alto, Senhor, porque conforme diz a tua palavra, aquilo que vem do alto vem de Deus. Labarrou decandalá, rixa labanaia, serebicandalabacheia, serebicandalaias. Senhor Deus Todo-Poderoso, é para a tua glória e para a tua honra, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que assim seja, meu Senhor. Então Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia, graças a Deus. Aleluia. Diga aí onde você está, graças a Deus. Amém, glória a Deus. Deus seja louvado, né? Irmãos amados, o apóstolo Paulo, no livro ali de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses e também no livro de 2 Tessalonicenses, ou seja, as cartas que Paulo enviou à igreja em Tessalônica, né? Paulo, ele deu uma revelação que nenhum homem antes tinha dado. Nenhum profeta de Deus tinha revelado algo que Paulo falou ali, quando ele disse assim, né? Que haverá um dia em que primeiro os mortos eles ressuscitarão e serão levados às nuvens, e no seu trajeto, durante o trajeto, entre a ressurreição e as nuvens ao encontro de Cristo, eles terão os seus corpos transformados, né? E depois Paulo diz que logo após este acontecimento, aqueles que estiverem aqui na terra, que forem encontrados fiéis a Deus, serão arrebatados, ou seja, serão levados ao céu
não morrerão, serão levados ao céu, como Elias foi, serão levados ao céu e no decorrer da jornada, né, ao encontro de Cristo, também terão os seus corpos transformados. Né? Esse é o grande momento esperado pela igreja, ou seja, o arrebatamento da igreja, né? E é importante nós compreendermos, né, irmãos, porque a Bíblia ensina e fala assim, né, que este momento acontecerá, a igreja será tomada da terra, né, tanto os mortos como os vivos, a igreja verdadeira de Cristo será tomada da terra, e o Espírito Santo de Deus será tirado, né? E haverão remanescentes na terra, e aí haverá uma grande tribulação, e o anticristo, ele virá e começará a reinar sobre a terra, e haverá perseguição terrível aos remanescentes cristãos, e somente poderá ser salvo ainda na segunda e última oportunidade aqueles que derem a sua vida por Cristo. Ou seja, haverá uma perseguição tão tremenda, tão forte na terra aos cristãos, né, que aquele que se declarar cristão e não negar a Cristo, né, será morto, né, será condenado à morte, né, e somente poderá haver salvação, né, para aquele que der a sua vida pelo nome de Cristo. O primeiro momento será um momento de grande alegria para a igreja, porque, irmãos amados, é realmente o grande objetivo da igreja que nós estamos nos preparando, caminhando numa jornada para nos encontrarmos com Cristo, para nos encontrarmos com Jesus Cristo, o Filho de Deus, para nos encontrarmos com Jesus, o Senhor das nossas vidas, o Senhor da nossa alma. Esse é o nosso objetivo, por isso nós estamos reunidos aqui, para celebrarmos ao Senhor e para mais uma vez confirmarmos no mundo espiritual que Jesus é o nosso Senhor, que Ele é o dono da nossa vida, né? E Ele é o Senhor que dirige também a nossa vida, né? E obviamente que a gente não pode deixar de perder de vista tudo aquilo que está acontecendo no mundo hoje. Mas eu não queria te assustar, porque a igreja, ouça bem o que eu vou falar, a igreja ela não tem que estar preocupada, né? Ela não tem que estar preocupada em que dia o Senhor Jesus vai voltar. Ah, será que Jesus vai voltar, né, daqui a uma semana? Será que Jesus vai voltar daqui a um ano? Será que Jesus vai voltar daqui a 10 anos? Será que Jesus vai voltar daqui a 30 anos? Né? A igreja não deve se preocupar com isso, mesmo porque o Senhor Jesus falou que o dia ninguém sabe, a não ser Deus. E essa é uma decisão exclusiva de Deus. Então ninguém sabe. Então se alguém falar assim, olha, Deus me falou que Ele vai voltar dia 15 do mês de junho do ano tal. Você olha para esse profeta, né, e você despreza essa profecia. Porque Deus não tem interesse em revelar isso a ninguém. A Bíblia diz que nem o Filho sabe, somente Deus sabe o dia da volta de Cristo. Então, a igreja, ela não se preocupa com o dia, qual será o dia, né? A igreja ela tem que estar o quê? Preparada para o dia. A igreja tem que estar preparada para qualquer que for o dia. Se for amanhã, se for depois de amanhã, se for daqui a uma semana, se for daqui a 6 anos, se for daqui a 30 anos. A igreja, o papel dela é se preparar para o dia. Qualquer que seja o dia, não nos importa. Não nos importa qual será o dia. Nos importa, sim, estarmos preparados para o dia da volta de Cristo, né? E a Bíblia diz que o Senhor virá sobre as nuvens. Jesus não descerá na terra novamente. Jesus virá sobre as nuvens e as trombetas tocarão, os mortos ressuscitarão, a igreja será arrebatada. E todo olho verá, diz o Senhor. Todo olho verá aquilo que irá acontecer. Então você, meu irmão e minha irmã, é lógico que nós olhamos por exemplo, para essa guerra que está acontecendo, essa guerra terrível
que está acontecendo na Ucrânia, quanto sofrimento aquela nação está passando, uma nação que já não existe, né? Uma nação cuja a integridade já foi completamente abalada, as instituições foram todas abaladas, né? Estão lutando ali para o quê? Para retornarem à dignidade de serem chamados de uma nação, né? E o povo é assim mesmo, né? E eu creio que é algo assim que flui de dentro da alma mesmo, que é algo muito forte aquilo que está acontecendo, né? Com aquela nação, né? E também as ameaças que estão acontecendo ali, daquele homem endemoninhado, maldito, que está, né, agindo desta forma e ameaçando, né, o mundo inteiro. Mas eu gostaria de dizer que espiritualmente tudo está nas mãos de Deus. Aquele homem, né, ele vai sofrer as consequências da sua atitude, e eu ouvi uma palavra assim que eu penso que pode realmente acontecer se as coisas elas se modificarem. Teve um governante, eu não lembro qual foi, que falou assim, que se a Rússia ela começar uma guerra atômica, né, ela vai deixar de existir como nação, vai ser completamente exterminada, né? E eu creio que se isso tudo acontecer, eu creio que virá assim como, sabe, uma obra de Deus isso, sabe? Como algo, né, que acontece até por uma recompensa de Deus em relação a atitudes, né, que o homem constrói sobre a sua vida. E foi sempre assim, irmãos. E foi sempre assim. Mas, voltando aqui àquilo que nós estamos falando, que é a palavra de Deus, que é aquilo que importa, né, verdadeiramente para a nossa vida espiritual, nós devemos o quê? Observar tudo isso e não ter receio, sabe? Nós devemos simplesmente olhar para essas situações que estão acontecendo e que servem de alerta. Que servem de alerta para as nossas vidas, para que nós estejamos ali cada vez mais nos preparando para o dia que Deus determinar como sendo a volta do Senhor, como sendo a volta de Cristo. E Jesus, ele citou esta parábola falando aos seus discípulos, dizendo: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo, né? E é importante você conhecer um contexto histórico, irmãos amados, né? E Jesus usou, assim, em vários momentos da Bíblia, né, a celebração de casamento para ilustrar ali aquilo que iria acontecer com a igreja, né? O primeiro milagre de Jesus aconteceu numa festa de casamento, você sabe disso, né? O primeiro milagre de Jesus, ele transformou água em vinho numa festa de casamento, né? E para lembrar a igreja, a festa de casamento às vezes durava uma semana, 2 semanas, 3 semanas, dependendo ali das posses da pessoa que estava celebrando ali o casamento. E existia ali, no meio do povo de Israel, um ritual, irmãos, né? O ritual aonde o noivo saía dos seus aposentos, juntamente com os seus convidados, e ia durante a noite, né, ao encontro da noiva. Né? Ele ia ao encontro, né, da noiva, e a noiva, quando anunciavam que o noivo, né, estava chegando, a noiva saía dos seus aposentos e ia se encontrar com o noivo. Então era, irmãos amados, né, uma forma, né, que as pessoas ali em Israel, né, praticavam. Era uma celebração conhecida, era uma celebração que as pessoas sabiam como era, né? E Jesus, ele, né, colocou esta revelação aqui, colocou essa parábola dentro deste contexto, para que nós verdadeiramente compreendêssemos aquilo que ele estava falando. Então ele disse que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo, né? E é interessante, irmãos, porque
A Bíblia ela é repleta assim de simbolismos, né? E você sabe que o noivo representa Jesus e a noiva representa a igreja, né? Existem inúmeras figuras aonde o Senhor, né, ele faz com que nós compreendamos, né, que Jesus ele é como um noivo, que é o que? Desejado pela noiva. A noiva se enfeita, se adorna, né? E o encontro da noiva com o noivo é uma festa estupenda, uma festa de casamento. Eu acho que a festa de casamento, né, sem menosprezar o batismo nas águas, a festa de casamento, eu penso que é a maior celebração, a celebração mais bonita, melhor dizendo, que nós temos aqui neste mundo, né? Porque ela marca ali a criação de uma nova família, ela marca ali, né, também a consagração da família, do casamento, do noivo, da noiva, do relacionamento a Deus, né? E Jesus e Deus, né, se usou, né, desta situação específica para ilustrar aquilo que será o encontro de Jesus com a sua igreja, o encontro de Jesus conosco. E você tem que se preparar. E você tem que se preparar como uma noiva se prepara para o casamento. Como uma noiva se adorna para o casamento, nós temos que nos preparar e desejar este grande dia, contar os dias, né? Contar os dias nos nossos dedos. Poxa vida, né? Faltam tantos dias aí, né? Como se fosse dessa forma, né? Faltam tantos dias para que isso possa acontecer, né? E que você deseje isso, né? Fale assim, poxa vida, falta pouco tempo para que isso possa acontecer. Só lembrando a igreja, irmãos amados, né? Jesus ele diz da importância de estarmos preparados, porque na verdade nós não sabemos o dia que nós iremos morrer também, né? E a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo, não existe outra oportunidade. A morte encerra as nossas oportunidades, né, de termos uma vida com Deus. A morte é o fim das nossas oportunidades de podermos nos reconciliar com o Senhor, de podermos entregar a nossa vida a Jesus, porque a Bíblia diz que após a morte segue o juízo. A Bíblia diz que os mortos não louvam ao Senhor, ou seja, não conseguem adorar a Deus. Os mortos não conseguem se arrepender, né? Porque após a morte vem o juízo e talvez, né, se houvesse uma oportunidade após a morte, né, com certeza a gente pintaria e bordaria aqui, né, como se diz por aí. E depois da morte, né, estando lá na presença de Jesus, cordeirinhos, oh Senhor, né, eu sei que eu fui infiel, tá, mas me perdoa. Aí o Senhor, te perdoo. Essa é uma balela, isso não existe. Essa é uma mentira demoníaca. Tudo que nós fizermos aqui neste mundo, sim, servirá para que nós, né, sejamos ali, né, quando Jesus abrir o livro da vida, né, ele encontra o nosso nome ali, e depois que ele abrir o livro da vida, a Bíblia diz que ele vai abrir os livros de todas as nossas atitudes, né, para que nós nos lembremos de tudo aquilo que nós praticamos, né, para recebermos ali o veredito do Senhor, quando ele abrir o livro da vida, e ele fala assim, seu nome está aqui, vem, né, entra para o gozo do seu Senhor, conforme diz a palavra. E aquele que ele não encontrar no livro da vida, né, ele vai determinar o juízo. Levem-no para onde há, né, sofrimento, dor, fogo e ranger de dentes, a morte eterna. Então, irmãos amados, né, essa é a verdade. Talvez, né, a igreja ela não costuma gostar, né, de ser lembrada destas coisas. A igreja, ela costuma o quê? Gostar de ser lembrada que ela vai ser abençoada, né? Que ela vai conquistar coisas neste mundo, né? A igreja, ela gosta de ouvir palavras aonde, né, o Senhor vai transformar, aonde o Senhor vai encher com o seu Espírito Santo, né? Mas tudo isso, irmãos amados, deve acontecer sim,
para que nós cheguemos na presença de Deus e alcancemos aquilo que é o grande objetivo dele, que é a salvação para as nossas vidas. E olhe só o que Jesus falou nessa parábola. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lâmpadas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. Eu estava falando a respeito do simbolismo, né? Quando a Bíblia fala de óleo, de azeite, né? A figura do Espírito Santo de Deus, ela é assim ligada, né, a essas ministrações, unção com óleo, unção do Espírito Santo de Deus, né? Quando, né, as pessoas falam, quando a gente fala assim, né, Deus está derramando óleo, Deus está derramando a unção do Espírito Santo dele. Deus está derramando o próprio Espírito Santo dele sobre as nossas vidas. Então, quando você ouvir falar de fogo ou de óleo, né, existe ali uma referência, né, à presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E é isso que Jesus estava dizendo aqui. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. E nós, irmãos, devemos olhar para essa figura que Jesus citou aqui e entendermos as palavras de Jesus quando ele disse imprudentes. Quando ele disse imprudentes, não levaram óleo consigo. Ou seja, elas estavam buscando o noivo, elas saíram ao encontro do noivo, né? Elas queriam se encontrar com o noivo. As 10 virgens, né? E o simbolismo da virgem significa pureza, ou seja, uma igreja purificada, né? Pessoas que deveriam estar purificadas para se encontrar com o Senhor, né? E 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes, e as imprudentes não levaram óleo. Né? Um fundamento de Deus para a sua igreja, um fundamento de Deus para aqueles que têm Deus sobre a sua vida. Não existe chance, irmãos amados, da igreja de Deus viver sem o Espírito Santo de Deus. Não existe chance da igreja de Deus ter comunhão com Deus sem o Espírito Santo de Deus. Você sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é aquele que nos revela a Deus. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos faz lembrar das coisas que são de Deus. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos alerta, né, dos caminhos que nós devemos ir. Vai por aqui, não vá por aqui, isso é pecado, isso não é pecado. Esse é o grande papel do Espírito Santo de Deus, dirigir a nossa vida espiritual. E quando o homem vive na carne, o espírito do homem não consegue ouvir o Espírito Santo de Deus. E aí ele fica surdo. E aí, né, as coisas que são do Espírito Santo de Deus não acontecem sobre a vida da pessoa. E, consequentemente, a pessoa começa a dar cabeçadas e cabeçadas e cabeçadas e cabeçadas, errar nas suas decisões, né? Errar nas decisões que levam, né, à comunhão com Deus, errar nas suas decisões que levam a pessoa a ter unção de Deus, né? Errar nas suas decisões em que faz com que o homem, né, se afaste efetivamente de Deus. E é interessante, irmãos, sabe? Todos nós estamos aqui reunidos como igreja de Cristo. E todos nós deveríamos ter sede de Deus, conforme diz a palavra. O salmista disse, né? Que assim como a corça anseia pelas águas, assim nós ansiamos pelo Senhor, ansiamos por Deus. E esse deve ser um desejo profundo da nossa vida. Essa madrugada estava orando ao Senhor e buscando a Deus. Eu frequentemente oro de madrugada, irmãos. Não é algo assim, para mim, não natural. São raras as vezes que eu não oro de madrugada.
é muito raro. Então é algo que está dentro de mim, é algo assim que já faz parte da minha vida espiritual, né? É algo assim tão natural para mim que quando eu não faço, para mim está errado. Quando eu não faço, eu sinto necessidade, eu sinto falta. Quando eu não faço, irmãos amados, parece que está faltando um pedaço de mim. E aí, irmãos, eu chego na presença de Deus todo envergonhado, né? Ô Senhor, né? Hoje eu não fiz, né? Eu chego na presença de Deus todo ali murcho, né? Como se eu fosse um devedor e verdadeiramente eu estava sendo um devedor. E nós, irmãos, devemos o quê? Devemos, eu sempre falo assim, cada indivíduo é diferente do outro, e não existe uma fórmula assim específica, né, que Deus vai agir na vida de determinadas pessoas, porque Deus respeita muito a personalidade das pessoas, para ali se revelar a ela, para falar com ela, mas, né, uma coisa você deve ter no seu coração: se você não buscar, se você não desejar, e se você não estiver disponível para o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus se calará, porque não adiantará ele falar, porque você não conseguirá discernir a voz do Espírito Santo de Deus. E olha, irmãos, e olha que o Espírito Santo de Deus é um fundamento tão forte na nossa vida, que a Bíblia diz que as nossas orações, elas chegam a Deus como gemidos inexprimíveis, ou seja, o Espírito Santo de Deus, muitas vezes chega na presença de Deus e fala para Deus: olha, aquilo que Ele está querendo dizer é isso. É o Espírito Santo de Deus, sabe, que manifesta, né, de tal forma na nossa vida, que leva a Deus a verdade do nosso coração, que leva a Deus a verdade daquilo que nós estamos, às vezes, tentando dizer e nós não conseguimos, né? Um exemplo disso é quantas vezes a gente quer adorar a Deus e a gente não consegue adorar a Deus porque, né, no nosso entendimento, porque, sabe, as nossas palavras não conseguem traduzir aquilo que sai da nossa vida como algo assim, como se fosse um vulcão, né, em erupção, né? Quantas vezes as palavras não conseguem dizer aquilo que nós sentimos, mas o Espírito Santo de Deus pega as nossas palavras e leva a Deus, né, para que o Senhor se alegre ali com as nossas atitudes, né, com a nossa própria vida, né? O ser humano é completamente imperfeito, né? O ser humano, ele foi corrompido pelo pecado desde Adão e Eva, e essa corrupção do pecado, ela trouxe danos terríveis, né, para todos nós. E um dos danos terríveis é, né, que o homem se tornou um ser carnal, um ser que dá extremo valor ali a tudo que ele tem, aos seus prazeres neste mundo. E existe uma luta espiritual. Existe uma luta espiritual todos os dias na nossa vida, para que a nossa carne se cale e para que o nosso espírito consiga, sim, se aproximar de Deus e falar com Deus e ouvir a voz de Deus e nos aproximarmos do Senhor do jeito que Ele deseja que nós estejamos nos aproximando. Afinal, Deus, como você sabe, né, e a gente está aqui já, eu não vou dizer cansado de falar, porque a gente nunca se cansa de falar de Deus, porque, né, se a gente se cansar de falar de Deus, né, a gente tem que acabar a nossa vida, né, porque, né, mas você sabe muito bem que Deus é o bem mais precioso que você tem neste mundo. Deus é aquele que deveria ser a parte mais importante da sua vida neste mundo, conforme diz a palavra, né? O Senhor nos ensinou assim, que Ele é a parte mais importante da nossa vida neste mundo. E eu sempre falo que quando a gente fala essas coisas, as pessoas às vezes não conseguem discernir aquilo
aquilo que, né, Deus deseja que nós estejamos compreendendo. Deus não quer que você abandone nada na sua vida. Deus só quer que ele seja o mais importante. Deus quer que você continue cuidando de tudo que você tem. Deus quer que você continue se importando com tudo que você tem. Deus quer que você continue ali se preocupando com tudo que você tem. Deus quer que você continue fazendo planos para você viver bem neste mundo. Mas ele é o mais importante de tudo. E em sendo o mais importante não significa que você vai abandonar as outras coisas. Mas significa que você vai discernir tudo aquilo que acontece na sua vida nesse mundo e a importância de Deus para a sua vida. Né? Mas o raciocínio das pessoas muitas vezes não consegue compreender isso. O raciocínio das pessoas não conseguem discernir ali que em Deus sendo o mais importante na sua vida é o fundamento para que você viva bem neste mundo, é o fundamento para que você conquiste coisa neste mundo, é o fundamento para que você tenha uma família abençoada neste mundo, é o fundamento para que você seja feliz neste mundo, para que você tenha paz neste mundo. Né? As pessoas, elas não conseguem compreender isso. Elas não conseguem compreender isso, sabe por quê? Porque existe o impulso da carne, existe, sabe, uma cegueira espiritual que só é banida, que só é ali vencida pelo poder do Espírito Santo de Deus, né? Convencendo o homem, né? E motivando o homem, falando, olha, é a verdade, a palavra é a verdade, falando, olha, viva a palavra, confie na palavra, conforme Deus disse a Josué. Deus disse a Josué que ele estaria com ele todos os dias da vida dele. E que Josué deveria meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. E não deveria se apartar dela. Os conselhos, né, para o homem mais conquistador da Bíblia. Josué, ele conquistou toda a nação de Israel que pertencia a povos estrangeiros, a nações que estavam estabelecidas nos diversos territórios que Josué conquistou. Né? O homem mais conquistador da Bíblia recebeu o conselho de Deus para que ele não se apartasse da lei do Senhor e nela ele meditasse de dia e de noite. Deus prometeu, eu estarei contigo todos os dias, eu não te abandonarei e não te desampararei, disse o Senhor a Josué. Eu não te abandonarei, não te desampararei. E não existe homem que foi mais conquistador que Josué. E depois que Josué conquistou, né, toda a nação de Israel e distribuiu ali as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel, né? Na verdade 11, porque os levitas não tiveram, né, divisão ali de terras, né? Porque o Senhor falou para os levitas assim, olha só, irmãos, olha só o consolo de Deus para os levitas, uma tribo de Levi, né? O Senhor falou assim, a tribo de Levi não terá herança nesta terra. Sabe por quê? E o Senhor falou, porque a herança deles sou eu. A herança deles sou eu. Os levitas, somente dos levitas vinham os sacerdotes, somente dos levitas vinham os ministros de louvor, somente dos levitas vinham aqueles que poderiam trabalhar no templo, ou seja, foi uma tribo separada, né, para Deus, e Deus falou, a herança de vocês sou eu. E Deus determinou e ordenou que todas as tribos cuidassem ali do sustento da tribo de Levi, né? De dar ali, né, casas e de dar ali o sustento para aqueles que trabalhassem para o Senhor, né? Por quê? Né? Porque Deus colocou no coração que deveria ser dessa forma. Porque Deus colocou no coração que seria assim. Né? E quando Deus ele estabelece coisas, não há quem possa mudar e todos têm que sujeitar àquilo que Deus estabelece.
E se a tribo de Levi se levantasse, Senhor, mas por quê? Mas por que, Senhor? Mas por que a gente não pode ter ali, um espaço determinado já na divisão ali da nação de Israel, quando Josué ali estabeleceu a divisão ali de cada território que eles tinham conquistado para cada tribo, Talvez os levitas pudessem questionar e falar ali, para Josué, não, nós queremos terra. Mas isso não aconteceu. Por causa da glória de Deus e para que o povo pudesse ser abençoado pelo Senhor. Sem o Espírito Santo de Deus, sabe o que você é? Sem o Espírito Santo de Deus, você é um morto ambulante. Essa é a verdade. Porque a Bíblia diz que aqueles que receberam Jesus, aqueles que aceitaram Jesus, têm o Espírito Santo de Deus sobre as suas vidas. O problema é que as pessoas, elas têm ali o óleo nas suas lamparinas, para as suas lâmpadas, de forma essencial. Para o momento, as pessoas, elas não têm ali o óleo suficiente para poderem suportar as coisas que são deste mundo para vencerem. As pessoas não têm óleo suficiente para o quê? Em determinado momento das suas vidas, poderem ali cumprir o desejo de Deus para as suas próprias vidas, talvez nos últimos dias da sua jornada. A Bíblia diz, irmãos, olha só que coisa maravilhosa, olha só a palavra do Senhor, olha só o que Deus fala, que as prudentes não levaram óleo, as imprudentes não levaram óleo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas, ou seja, óleo sobressalente. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Nós ansiamos pela vinda do noivo, E parece que ele está demorando, irmãos? Parece que o Senhor está demorando, Mas tudo tem um tempo determinado para o Senhor, e você, sabe, apesar das suas lutas, da sua jornada, e às vezes talvez você se canse, como aquelas virgens se cansaram e adormeceram ali, porque estavam sonolentas, esperando o noivo, todas estavam esperando o noivo, sonolentas, adormeceram. Talvez em algum momento você se canse, sim, de ouvir falar, olha, o noivo vem, olha, o noivo vem, olha, o noivo vem. Talvez você se canse dessa história, apesar que hoje em dia as igrejas já não falam mais o noivo vem, O grande fundamento da igreja, ela está esquecida. As pessoas falam, o carro vem, a casa vem, a cura vem, As pessoas não falam assim, A igreja tá completamente voltada para isso, A casa vem, o carro vem, o dinheiro vem, a providência vem, Mas estão se esquecendo de falar que o noivo vem. Que o noivo vem. Mas você não se canse, sabe por quê, irmãos? Porque tudo tem um tempo determinado e Deus já tem estabelecido, conforme nós dissemos, só Deus sabe o tempo, Deus já tem estabelecido tudo aquilo que tem que acontecer na humanidade. E por mais, irmãos, que a gente ore, sabe, eu sempre falo assim, que enquanto a vida, a esperança, eu sempre falo que nosso papel é orar, independentemente se a circunstância é extremamente difícil ou impossível. Eu sempre falo isso, e isso está dentro do meu coração. Eu falo porque eu acredito e eu ajo em cima disso, ainda que uma causa seja impossível. A gente ora,
intercede a Deus, porque Deus tem a oportunidade de mudar um contexto, de fazer um milagre sempre que Ele desejar. E óbvio que a situação que está acontecendo no mundo, a gente tem que orar e interceder, porque esse é o nosso papel, pedindo a misericórdia de Deus, que as pessoas sofram, mas ninguém, nas suas orações, vai conseguir evitar um desígnio de Deus. Quantas vezes, irmãos, olha só, quantas vezes eu orei por pessoas, já fui em hospitais orar por pessoas, sabe? E Deus fez uma grande obra de milagre instantaneamente, ao ponto de uma pessoa estar condenada a determinada situação, e Deus a levantar, e essa pessoa sair do hospital, alguns dias depois. Como eu também já fui orar em hospitais ou em casas, e orei por pessoas, e a pessoa morreu, depois de alguns dias, ou depois de alguns meses. Nosso papel é fazer, porque a nossa sabedoria é vã, e porque nós não sabemos os desígnios de Deus, e muitas vezes os desígnios de Deus, eles acontecem sem que nós compreendamos, E existe algo assim, irmãos, tem duas situações específicas que eu me lembro claramente, Uma delas era de uma senhora lá da igreja que nós dirigimos em São Paulo. O marido dela não era convertido e ele foi internado. Ele tinha câncer no estômago, ficou difícil de saber, porque quando ele foi internado, ele passou por uma cirurgia e os médicos abriram e fecharam, porque o câncer tinha tomado completamente já o organismo daquela pessoa. Eu lembro que eu fui lá orar por ele, e ele estava, antes da cirurgia, ele estava no leito lá com a esposa. Eu fui lá orar, conversar com ele, e ele me disse palavras assim, depois da oração, palavras maravilhosas do que ele tinha sentido naquela oração. E depois ele foi para a cirurgia, depois de alguns dias ele foi para a cirurgia. Quando aconteceu isso que eu falei, abriram e não fizeram nada, e aí deixaram ele em coma, para que ele não sofresse. E eu lembro que a igreja orava, eu fui lá na UTI, depois que ele tinha passado pela cirurgia, eu fui lá na UTI um dia com a esposa dele, com a filha dele, e nós pudemos orar ali na UTI, e oramos, buscamos, e a igreja orava, E aí a esposa dele um dia no culto me procurou lá e falou assim: pastor, hoje eu orei a Deus e falei assim, Senhor, faça a tua vontade. E no dia seguinte ele morreu. A igreja, o poder da oração é tremendo, irmãos. Segura o coração de Deus. Move o coração de Deus. A oração move o coração de Deus. Você tem que acreditar nisso. Só que os propósitos de Deus, eles não podem ser impedidos. E quantas vezes a igreja ora e segura ali o coração de Deus, até que haja uma palavra dessa, e a outra situação específica aconteceu a mesma coisa, de uma pessoa, desta igreja, aconteceu a mesma coisa, até que ela falou assim: Senhor, seja feita a tua vontade. Aí Deus tirou a vida. Porque o poder da oração é tremendo, e Deus não pode ir contra a sua própria palavra. E nós temos que acreditar nisso, que esse mundo espiritual, ele existe, e que as coisas que estão determinadas por Deus sempre irão acontecer. E quantas vezes a igreja, sua oração, faz com que as coisas que irão acontecer, que são às vezes críticas e difíceis, sejam aliviadas,
sejam aliviadas até que a pessoa ela se conforme ao ponto de poder falar assim: Senhor, eu estou vendo, né? Eu estou vendo que não há cura. Então que não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade. Eu penso que aí Deus olha, né? E Deus fala assim: agora sim, né? Agora as coisas vão acontecer, né? E nós, irmãos, devemos viver tudo isso acreditando que o poder da oração move sim as coisas, mas que as coisas irão acontecer conforme a palavra também, né? Estou falando isso porque a gente ora, intercede, né, pelas coisas que estão acontecendo no mundo inteiro, mas a vontade de Deus ela irá prevalecer sempre, né? Irá prevalecer sempre, independentemente daquilo que nós estamos fazendo. Então, as noivas adormeceram, todas elas adormeceram, as prudentes e as imprudentes, né? Porque estavam esperando o noivo há muito tempo já. A Bíblia diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito, dizendo: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Que era o quê? Aquilo que acontecia, conforme nós falamos aqui, né, na celebração de casamento. O noivo saía da sua casa e os convidados todos fazendo festa, né? Todos fazendo festa, né? E ali avisavam a noiva, né? O noivo está vindo. E a noiva saía da sua casa para se encontrar com o noivo. E a Bíblia diz que todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. As imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós quanto para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. Irmãos, a unção do Espírito Santo de Deus, ela é encontrada por você mesmo na sua vida. Então você encontra a unção do Espírito Santo de Deus durante as suas orações, você encontra a unção do Espírito Santo de Deus durante o seu louvor, durante, né, a sua adoração em louvor, você encontra a unção do Espírito Santo de Deus durante a leitura bíblica. E eu vou dizer para você algo que é muito importante: você não consegue revelação de Deus, lendo a palavra de Deus, sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Você não consegue obter as revelações maravilhosas de Deus na Bíblia, lendo a Bíblia, sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Você precisa da ajuda do Espírito Santo de Deus, senão você vai encontrar ali histórias que você não compreende. Você não compreende, que você não entende, né? Então nós necessitamos disso, necessitamos da ajuda do Espírito Santo de Deus para alcançarmos ao Senhor, para compreendermos a voz do Senhor, para compreendermos aquilo que o Senhor deixou escrito para nós. E eu sempre falo, irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia, você compreenda isso. Parece assim que é, né, algo, parece que aquilo que eu vou falar é algo assim, inimaginável, absurdo, né? A Bíblia, ela foi escrita para aqueles que são de Deus. Ela não foi escrita para aqueles que não são de Deus. A Bíblia, ela se discerne através do Espírito Santo de Deus. E tem o Espírito Santo de Deus quem aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. O mundo tem a Bíblia como um mero objeto ritualístico de sorte e azar, né? Eu tenho que cuidar bem, eu tenho que passar o espanador aqui, eu tenho que limpar, tenho que ficar aqui. A palavra de Deus, né? Bíblia sagrada, a pessoa nem abre. A pessoa nem abre a Bíblia, nem abre a Bíblia. Tem lá guardada lá em algum lugar, né? Mas nem abre a Bíblia. Essa é a visão do mundo das coisas são de Deus, né? Acreditam
algumas vezes, mas não se importam, porque não conseguem discernir, não conseguem entender, porque falta o Espírito Santo de Deus. Falta o Espírito Santo de Deus. Se nós formos imprudentes, irmãos, se nós formos imprudentes em relação às coisas que são de Deus, a porta vai fechar e nós vamos ficar do lado de fora. Entendeu? As imprudentes não tinham óleo nas suas lamparinas. A Bíblia diz, a lâmpada estava apagando. Elas não tinham óleo suficiente para esperar mais. E para irem ao encontro do noivo. Elas não tinham. A Bíblia falou aqui, estavam apagando. As lamparinas estavam apagando. E tem muito crente assim, com as lamparinas se apagando, e não vão conseguir acabar a jornada. E quando se derem conta, vão ter que o quê? Construir, óleo, vão ter que o quê? Obter óleo. E esse óleo não se vende na padaria, não se vende, no mercado, esse óleo não se vende numa loja. Esse óleo você não consegue comprar indo ali, virando a esquina ali. O noivo está chegando e você vai lá, dá óleo aí que eu estou precisando. O noivo está chegando, eu preciso iluminar o caminho para encontrar o noivo. Não é assim que funciona. As coisas são do Espírito Santo de Deus, são conquistadas por atitudes de louvor, adoração, de entrega a Deus verdadeiramente das nossas vidas, para que nós consigamos o quê? Nos encontrar com o Senhor. E a grande mensagem de Deus para esta palavra confirma aquilo que Jesus falou, Parte da igreja não vai ser levada, parte da igreja não vai ser arrebatada, parte da igreja não vai se encontrar com o noivo, porque a porta vai estar fechada e o noivo vai falar, eu não conheço vocês. Vão tentar entrar e o noivo vai falar, eu não conheço vocês. Então, irmãos, você tem que entender que parte da igreja não será levada por causa das suas atitudes, e por causa, da falta da presença do Espírito Santo de Deus nas suas vidas, confirmando aquilo que Jesus falou, 2 estarão numa cama, um será levado, o outro será deixado, 2 estarão no campo, um será levado, o outro será deixado, E não é uma escolha de Deus, é uma escolha pessoal. Cada um escolhe, viver as coisas são de Deus e vão colher os frutos das suas escolhas. E você não se engane, irmãos, porque a palavra de Deus, ela é luz. E a palavra de Deus, ela sempre se cumprirá. Se Jesus falou, olha, eram 10 virgens supostamente preparadas, todas as 10 estavam buscando o noivo, só que 5 eram imprudentes, estavam buscando errado, estavam buscando de forma superficial, não se importando com o combustível necessário para se encontrar com o noivo, talvez achando no fundo do seu coração que o noivo nunca ia voltar. Não é? E essa letargia, essa estagnação, é aquilo que a gente mais vê nas igrejas hoje. Eu não estou dizendo da nossa, não estou nem da A nem da B, eu estou dizendo que é isso que a gente mais vê hoje em dia, a estagnação espiritual da igreja, as pessoas não se importando com o Espírito Santo de Deus. As pessoas não se importando com o Espírito Santo de Deus, em viver as coisas santas, em ter experiências com Deus, em ouvir a voz do Senhor, em buscar ao Senhor, sem ser por ritual, mas por necessidade, em buscar ao Senhor, porque necessitamos buscar ao Senhor, necessitamos de Deus, e necessitamos,
estar na presença de Deus, porque Ele é o nosso oxigênio, né? Eu vou dizer de novo, né? Tem muitas pessoas mortas andando, respirando, mas estão mortas espiritualmente. Eu me lembro muito bem, irmãos, eu nunca mais esqueço, porque as coisas que são de Deus a gente não esquece. Experiências que você teve com Deus você não esquece. Eu me lembro quando Deus falou, né, para uma tia minha que foi usada pelo Senhor para que eu me convertesse, e minha esposa, quando Ele falou assim para ela: vai levar vida aonde não há vida. Vai levar vida aonde não há vida. Eu nunca morri e ressuscitei, irmãos. Mas Deus falou: vai levar vida aonde não há vida. E essa é uma palavra muito marcante, muito forte, irmãos, sabe? Porque nós devemos entender que verdadeiramente sem Jesus não há vida, né? Não é o meu, irmãos. Sem Jesus não há vida. E nós devemos compreender isso e entender isso. E olha, irmãos, aquilo que nós falamos. Saindo elas para comprar, chegou o noivo. Chegou o noivo. Estavam esperando o noivo. Todas elas esperando o noivo. Aí disseram, veio uma voz: o noivo está vindo. As 5 prudentes foram ao encontro do noivo. E as 5 imprudentes tiveram que ir buscar óleo. E aí chegou o noivo. Encontrou com a noiva, né? Fechou-se a porta. E olha só, olha a palavra do Senhor, que palavra maravilhosa. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Sabe, irmãos, isso vai acontecer, infelizmente, com muitas pessoas na igreja. Eu fico pensando assim no dia do arrebatamento da igreja, né? Eu não sei se eu vou morrer antes, né, do arrebatamento da igreja. Como eu disse para os irmãos, a volta do noivo pode ser no dia da nossa morte. Acabou, né? Acabou a história, acabou a luta, acabou tudo aquilo que nós podíamos fazer para sermos dignos para Deus, né? Mas eu penso assim que no dia do arrebatamento da igreja, muitas pessoas virão à igreja depois, né? Virão à igreja, né? E eu espero que encontrem a igreja fechada. Eu espero que, depois do arrebatamento, os membros que forem membros dessa igreja e chegarem aqui, encontrem as portas fechadas. Não tenha nenhum diácono abrindo a porta. Não tenha nenhum diácono aí abrindo a porta, né? Eu não vou estar aqui, irmãos. Não vem esperar encontrar o pastor aqui, que o pastor não vai estar aqui, não, né? E talvez as pessoas estejam ali, né, falando: poxa, o que aconteceu aí? Com medo, né? Com medo do que está por vir,
sem o Espírito Santo de Deus. Que coisa terrível, né, irmãos? Pensou a igreja com o Espírito Santo de Deus tem grandes lutas para sentirem a presença do Senhor, quanto mais a igreja, que não vai ser mais igreja, né? Um monte de gente se ajuntando, sem o Espírito Santo de Deus, né? E serão momentos muito difíceis, mas acontecerão, conforme disse o Senhor aqui. Parte ficará, porque não viveram verdadeiramente aquilo que Deus deseja para as suas vidas. Que você pegue essa palavra hoje, irmão, sabe? E a considere como algo importante para a sua vida, para que você possa ter grandes momentos com Deus. E eu vou dizer para você mais uma vez aquilo que eu falei aqui hoje. Aquele que escolhe Deus nunca perde nada na sua vida. A única coisa que você vai ter que abandonar é o pecado. Deus, Ele não te prometeu que você ia viver uma vida miserável por causa dele. Deus prometeu o contrário. Que por causa dele na sua vida, você comeria o melhor dessa terra. Comeria do trigo mais fino e do puro mel que escorre da rocha. Mas as pessoas, elas não têm fé o suficiente para viverem aquilo que Deus disse. Sabe, irmãos? E começam a lutar de forma insana pela sua vida material, deixando Deus de lado. E quando o noivo chegar, tudo isso vai valer de nada, porque a porta estará fechada. Porque a porta estará fechada. E as pessoas, elas são loucas, né? Em algumas versões da Bíblia, irmãos, essa palavra nécia, né, ou imprudente, ela é traduzida como louca. Louca. As loucas, as 5 loucas. E essa é a verdade, são pessoas loucas. São pessoas loucas, invertendo as prioridades de Deus. Mesmo Deus falando assim, olha, se você me buscar, né? Mesmo Deus falando, se você me amar, mesmo Deus falando, se você me adorar, mesmo Deus falando, se eu for o mais importante na sua vida, você vai ter tudo o que você necessita neste mundo. Mesmo Deus falando isso, as pessoas querem o quê? As pessoas querem de forma louca viver as coisas que são desse mundo em detrimento das coisas que são de Deus, porque não tem fé de olhar para Deus e falar, realmente, Senhor, Tu és o supridor da minha vida, realmente, Senhor, Tu és aquele que me dá tudo o que eu necessito, realmente, Senhor. Tu és aquele que me dá vigor para que eu possa adquirir riquezas, porque Deus falou assim, eu sou o Senhor que te dá vigor para que você possa adquirir riquezas. Mas as pessoas, elas colocam o seu intelecto, a sua inteligência, o seu conhecimento na frente das coisas que são de Deus e querem viver as coisas loucas deste mundo, né, sem Deus. E aí vão perder tudo, inclusive Deus. Vão perder tudo, inclusive Deus, que é o mais importante de tudo, né? E aí sim, né? Conforme a parábola, né? A parábola do rico e de Lázaro, né? Você lembra dessa parábola? Do rico e de Lázaro? Os dois morreram no mesmo dia. Um era mendigo, que vivia à porta do rico para comer das migalhas que ele ali lançava para a vida dele, né? E os dois morreram no mesmo dia. Um foi para o céu, outro foi para o inferno. E a Bíblia diz que não existe chance
de um invadir o espaço do outro, e o rico olhava para Lázaro, que estava ali, né, no seio de Abraão, vivendo ali, toda a recompensa da sua vida que ele viveu neste mundo, e o rico olhou assim e falou para Lázaro: Lázaro, molha a ponta do seu dedo em água e põe na minha boca, porque eu estou com uma terrível sede. E aí foi-lhe dito: não dá, não tem como eu passar daqui para aí, nem você daí para aqui. E aí o rico falou assim: deixa eu voltar para avisar para os meus irmãos que é tudo verdade, para eu avisar para os meus irmãos, né, que isso vai acontecer. E ali, né, foi dito a ele: não, eles têm lá os profetas, os homens de Deus que falam continuamente isso. Se eles não acreditam naquilo que os homens de Deus falam, também não acreditarão que um morto pode reviver para falar com eles. Ou seja, o que vale para as nossas vidas é aquilo que está acontecendo aqui, aquilo que você está ouvindo. Deus está falando, e Deus está falando, e Deus está falando, né? Só que as pessoas estão ignorando, como ignoraram na época de Noé, aquilo que Noé pregava. Estão ignorando como os profetas, como ignoraram, como o povo de Israel, eles ignoraram os profetas que falavam e falavam: olha, vocês vão para o cativeiro. Olha, vocês vão para o cativeiro. Se vocês não mudarem, vocês vão para o cativeiro. Vocês vão sofrer as consequências. Jerusalém vai ser destruída. O templo vai ser destruído. Tudo que vocês têm será destruído. O povo não dava ouvidos. E Deus falava e falava e falava. E ele falava assim: eu levantei os meus profetas. Eu levantei os meus profetas para falar a vocês começando de madrugada. Começando de madrugada, eu levantei os meus profetas para falar começando de madrugada, mas vocês não quiseram dar ouvidos, né? Deus não muda, Deus não mudou e Deus nunca mudará. Um dia tudo aquilo que Deus falou vai acontecer de forma definitiva. E olha, irmãos, o tempo está se esgotando, sabe? Porque Jesus veio ao mundo, deu a sua vida por nós. Não tem mais muitas coisas que Deus vai fazer, a não ser verdadeiramente, né, Jesus voltar, como foi a arca de Noé. Jesus vai voltar e aí vai vir o fim do mundo. Aí acabou tudo. Entendeu? Acabou. Não tem mais aquilo que Deus prometeu e aquilo que Deus falou que faria. Acabou. Por isso que as pessoas falam, né, que existem, sim, dispensações, né, várias dispensações, e nós estamos vivendo a dispensação da graça de Deus. Ou seja, porque Jesus veio ao mundo. Porque Jesus veio ao mundo, nós podemos ainda assim nos arrepender, nos encontrarmos com Deus hoje. Hoje, e hoje, e hoje. Sabe? Mas, como eu disse a vocês aqui, tem muitos loucos vivendo dentro da igreja. Tem muitos loucos deixando de ouvir aquilo que Deus falou verdadeiramente. Tem muitos loucos acreditando que a Bíblia é uma mentira. Que a Bíblia é uma mentira. Que a Bíblia é uma mentira. Uma vez eu ouvi isso de uma irmã minha. Ela falou assim: eu creio em Deus, só que eu não acredito muito na Bíblia. Quando ela falou isso, enfiou uma espada no meu coração. E eu falei assim: não fale isso. Não fale isso porque você só conhece Deus porque existe a Bíblia. Se você acredita em Deus,
Você acredita no Deus da Bíblia. É porque a Bíblia diz que Deus existe. E se você acredita que Jesus deu a sua vida por nós, é porque a Bíblia diz. É o instrumento de Deus para que as coisas são dele aconteçam. E eu louvo a Deus, sabe, porque eu escrevo a palavra pastoral, traduzo para o inglês e mando para ela, né? Para ela revisar. Não sou bobo, né? Ela mora nos Estados Unidos faz 40 anos, mando para ela revisar lá. Aí ela revisa, né? E aí eu publico. E eu louvo a Deus porque ela me falou duas coisas. Primeiro, quando eu pedi para ela fazer isso, ela me falou assim: é bom porque aí eu vou ler a palavra pastoral. E são três grandes experiências que eu tive. E às vezes tem uma coisa para corrigir, às vezes não tem, mas ela já falou assim para mim: essa palavra pastoral falou muito comigo. E esses dias aí, eu esqueci de mandar para ela revisar, ela me cobrou: cadê a palavra? Cadê a palavra? Então, irmão, sabe, eu louvo a Deus, porque Deus é aquele que transforma os pensamentos. Deus é aquele que transforma a vida. Deus é aquele que revela a nós aquilo que nós devemos saber. Que você, sabe, né, entre para a festa de casamento. Né? Não fique do lado de fora, não. Porque do lado de fora são os rejeitados. São aqueles que não ouviram a voz do noivo e conseguiram chegar até ele. Fique de pé, eu vou orar por você agora. Deus exaltado e Rei glorificado, meu Pai. Deus de Nazaré, Filho de Deus, Labarroudecanda, Labacheia, Serebicanda, Lastro. Tu és o Senhor, o Deus de todas as coisas, meu Pai. Tu és aquele Senhor da glória que tem autoridade nos céus e na terra, Senhor. Tu és aquele Senhor de toda a terra, Pai, que promove todas as coisas, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Tu és Deus soberano, fiel e verdadeiro, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que conhece cada vida que aqui está, Senhor. Tu és aquele, Senhor da glória, Pai, que estabeleceu também todas as coisas, Senhor, de toda a terra, Pai. Oh, Senhor, de toda a glória nestas vidas, Pai Santo. Pai, Tu és aquele, Senhor, que convence o coração do homem, Senhor. Tu és aquele que fala aos ouvidos do homem, Senhor, de toda a terra, Pai. Então vem, meu Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, meu Senhor, vem sobre estas vidas, Altíssimo Deus, vem promover, Senhor, as mudanças necessárias, Senhor, vem edificar estas vidas, Licandalabacheia, Serebicandalabarrodecandalaias, Ricalamaha, Serebicandalaias, Suriandalaias. Ó Deus exaltado e Rei glorificado, meu Senhor, Tu és, Senhor da glória, força, Senhor, que nós necessitamos, Altíssimo Deus. Tu és aquele, Senhor, Pai Santo e amado Mestre, que, Senhor, de toda a terra transforma, Senhor, os pensamentos, Senhor, que transforma as atitudes, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que revela o profundo e escondido, Senhor. Revela esta igreja, Labarroudecanda, Labacheia, Serebicanda, lá. Revela a este povo, Senhor, o Teu poder agora, Senhor. Bane das mentes, Senhor, a incredulidade, Senhor. Bane das mentes, Senhor, de toda a terra e do coração, Senhor, a frieza espiritual. Bane, Senhor da glória, agora eu te peço em nome de Jesus o engano.
e a mentira, a carnalidade, Senhor Deus Todo-Poderoso. Ó Deus tremendo, labarrou decanda, labaxaia, serebicanda, laias, rica lamanaia, serebicondorou, yastracheias. Ó Deus exaltado e rei glorificado, nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Teu Espírito Santo, Senhor. Precisamos da Tua voz falando aos nossos ouvidos, Senhor. Precisamos, Senhor, ser, Senhor, tocados, Senhor. Precisamos ser amansados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Então dá óleo a este povo, Senhor. Então dá óleo, Senhor, à Tua igreja, Senhor. A Tua igreja precisa, Senhor, da glória, Pai. A Tua igreja precisa ser forte, Senhor. A Tua igreja precisa, Senhor, de toda a terra ser, Senhor, da glória verdadeira, Senhor. A Tua igreja precisa, Senhor, Pai Santo e amado Mestre, Senhor, ouvir a Tua voz todos os dias, Senhor. Ouvir a Tua voz todos os dias. E nos alegramos, Senhor, porque sabemos que esse é o Teu desejo também, Senhor. Visitar a nós todos os dias como Tu fazias com Adão, Senhor da glória, Pai. Que visitava, Senhor, de toda a glória para conversar com Ele, Senhor. Visita-nos, Deus. Estaremos lá, raia, suriaia, serebicanda, laia, serebicanda, e as trecheias. Estaremos lá, Senhor, para ouvir a Tua voz. Estaremos lá para ouvir, Senhor, da glória o Teu coração que fala, Senhor. Não estaremos escondidos como Adão estava por causa do pecado, Senhor. Queremos, Senhor, ser lavados, Senhor, pelo Teu sangue carmesim, Senhor da glória, Pai. Faz esta obra sobre este povo que me ouve agora, Senhor. Faz esta obra sobre a Tua igreja, lá o decanda, lá baixeia, serebicanda, lá rica, lá manaia, serebicanda, robicanda, lá baixeia, serebicanda e atracheias. Tu és Deus forte e poderoso, Senhor. Tu és fiel e verdadeiro, lá barrou decanda, lá baixeia, serebicanda, rica, lá marrastrou, trecheia, sereia e atracheias. Tu és o nosso combustível, Senhor. Tu és o combustível para as nossas lâmpadas, Senhor. Ilumina os nossos caminhos com Teu óleo, Senhor da glória, Pai. Ilumina, Senhor, os nossos olhos com Teu óleo, Senhor. Oh Deus, precisamos, Senhor, avançar e avançar e avançar, Senhor. Precisamos ir, Senhor. Precisamos ir, Senhor, porque o noivo está vindo. Lá o decanda, rica labarraia, serebicanda, labarra, decanda, laia, serebicanda, lastre. Senhor de Nazaré, Pai, faz esta obra sobre este povo, Senhor. Faz esta obra sobre a Tua igreja, meu Senhor. Que todos aqui recebam do Teu poder agora, Senhor. Que todos aqui recebam, Senhor, de toda a glória, óleo derramado sobre as suas cabeças. Óleo derramado, Senhor, Pai, sobre os seus corações. Que todos sejam edificados por Ti, Senhor. E pelo poder da Tua santa e maravilhosa palavra, Senhor. Tu és Deus forte e poderoso, Senhor. Faz esta obra então, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu anulo agora, Senhor, toda a força da mentira, toda a força do pecado, Senhor, que consome o Teu povo. Eu mando embora toda a força do pecado. Eu mando embora agora toda a cadeia maldita que prende. Eu mando embora agora em nome de Jesus, porque eu sei que o Senhor está neste lugar. Porque eu sei que o Senhor, o Senhor da glória, habita dentro de nós. Porque eu sei que o Senhor passeia pelo meio da Tua igreja e vasculha os corações conforme diz a Tua palavra. Que Tu sondas, Senhor, os rins e os corações, Senhor. Porque Tu és o Senhor, Pai. Papai amado, a Tua palavra diz que se nós, Senhor, de toda a terra, Pai, formos nas mais profundezas, Senhor da glória, Pai, nas mais profundezas, no mais profundo, Senhor, dos oceanos,
Tu lá estarás, Senhor da glória, Pai. A Tua palavra diz que se nós subirmos, Senhor da glória, até os céus, lá Tu também estarás, Senhor de toda a terra, Pai. Nós cremos, Senhor, na Tua palavra, Senhor. Nós cremos também no Teu poder, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a Tua igreja seja completamente abençoada e envolvida por Ti agora, Senhor. Que Teu óleo não falte na vida do Teu povo, Senhor, para que nós possamos avançar na nossa jornada, Senhor. Avançar, Senhor. Precisamos avançar, Senhor. Precisamos avançar. Ralabassúbia, Ricalabaraya, Serebicanda, Labarrodecanda, Labachaias, Ricalamanou, Decanda, Labarraia, Serebicanda, Labarraias, Ricaia, Surianda, Irixa, Lamanastres. Tu és Deus poderoso e fiel, Senhor. Tu és Deus poderoso e fiel, Senhor. Em nome de Jesus, meu Senhor. Pai, eu oro e intercedo pelos pedidos de oração, Senhor. Pelos pedidos de oração que estão sendo feitos, Senhor da glória, neste momento. Através da internet, Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu intercedo, Senhor, por aqueles que estão aflitos, Senhor, de toda a glória nas nações, Senhor. Eu intercedo, Senhor Deus Todo-Poderoso, a Ti, alivia os corações, Senhor.